Amados irmãos, graça e paz. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, no capítulo 9, por favor. Hebreus, no capítulo 9, por favor. Nós leremos dos versículos 23 a 28. Hebreus 9, versículos 23 a 28. Hebreus 9, 23 nos diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se assim fosse, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém. Os irmãos que estão fazendo a leitura anual estão em Números e Deuteronômio. Os que estão atrasados estão em Números, e os que estão lendo corretamente estão de acordo com a leitura, estão em Deuteronômio. E os irmãos passaram por Êxodo, os irmãos viram os desafios que há na leitura bíblica. Os irmãos perceberam que ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, entre Êxodo, Levítico e Números, e até também Deuteronômio, há umas partes desafiadoras. Você começa a ler um monte de sacrifício e fala: meu Deus do céu, que tanto sacrifício é esse? Para que tanto sacrifício? Por que tanto sacrifício? E como é que eu vou entender tanto sacrifício? Muito obrigado. Como é que eu vou entender tanto sacrifício? Como é que eu vou... Para que isso aqui é interessante para mim? No que isso me ajudará? Quem lê atentamente o que está escrito em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sabe como é importante ler, porque esse texto aqui tem total conexão com o que nós lemos lá, e também esse texto é a explicação. Na verdade, os estudiosos têm chamado Hebreus de comentário do Antigo Testamento, ou de comentário sacrificial messiânico. O que é isso? É como se Hebreu fosse uma explicação da obra de Cristo no Antigo Testamento. O autor de Hebreus tem a preocupação de mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre os antigos sacrifícios do Antigo Testamento. E quando eu falo superioridade, o que eu quero dizer é que eles se cumprem em Jesus. O autor de Hebreus está escrevendo para judeus que haviam se convertido a Jesus. Eles entendiam que Jesus era o sacrifício perfeito, mas agora eram tentados a abandonar Jesus como sacrifício perfeito e a retornarem ao judaísmo com todos os seus sacrifícios, conforme está em Êxodo, Números, Levítico e também parte de Deuteronômio. Para que esses irmãos não retrocedessem, para que eles não abandonassem a Jesus, deixando então o que é perfeito e voltando para as sombras, o autor de Hebreus começa a fazer muitas explicações. Ele faz, meus amados irmãos, explicações de detalhes do Antigo Testamento. Ele faz explicações, por exemplo, do que significava o santuário. Quem já leu com atenção sabe que ele faz isso aqui. Ele explica cada compartimento do santuário, mostrando como ele se cumpre em Cristo. E ele mostra como que a nova aliança é superior à antiga aliança. E não faz sentido deixar a aliança nova para voltar para a antiga, porque a nova aliança é o cumprimento da antiga. Então não tem como você estar no cumprimento e voltar para a promessa. Como que você e eu estamos diante daquilo que
Foi dito que se cumpriria, e de repente nós voltamos para o tempo que se disse que aquilo aconteceria. Não faz sentido. A Bíblia nos leva para frente, então não podemos ir do cumprimento para a promessa. Nós temos que ir da promessa para o cumprimento. Esse é o caminho bíblico. Os irmãos estavam tentados a fazer o contrário, voltarem do cumprimento para a promessa. E então o autor de Hebreus, ele nos mostra que não é assim que nós temos que fazer. Por isso que no versículo 23, eu não lerei o capítulo todo, mas no versículo 23, ele diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem, escute isso, requerem sacrifícios superiores àqueles. Os irmãos sabem muito bem, quem leu com atenção, que Deus mostrou a Moisés uma espécie de planta do santuário celestial. Deus mandou Moisés subir ao monte, e Deus disse: Moisés, você construirá um santuário entre os israelitas, do jeito que você viu aqui. É claro que Moisés não viu, irmãos, lá no céu, naquela visão dele, um santuário. Moisés viu coisas superiores, coisas, meus amados irmãos, reais. Ele viu a própria realidade, ele viu a presença de Deus, ele viu a imagem, é claro, não o próprio Deus em si, mas ele viu Deus na sua glória ali, entre o que ele avistou. Ele percebeu que havia um sacrifício também junto a Deus, ou seja, a exigência divina de um sacrifício. E então, quando Moisés desceu do monte, ele mandou que fosse construído um santuário, de acordo com o que ele viu lá no céu. Só que, é claro, não dá para fazer humanamente aquilo que é celestial. Não tem como ser correspondente exato. Moisés, então, fez figuras do celestial. Ele fez aquilo que a mente humana pode compreender. Moisés construiu, então, um santuário, uma tenda. Imagine uma espécie de muro, mas não de bloco e cimento, e sim de pano. Havia um muro externo. Dentro havia uma outra tenda, uma tenda menor. E dentro da tenda havia um lugar maior, chamado de santo lugar, e havia um lugarzinho menor, que era o Santo dos Santos, onde havia ali um compartimento que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então perceba que lá fora tem os pecadores, perceba que há um sacrifício entre os pecadores e Deus, e aqui dentro, detrás da cortina do Santo dos Santos, havia a presença, a própria presença de Deus, o próprio Deus manifesto, recebendo os sacrifícios. Percebam que os homens lá fora, eles não podem vir direto à presença de Deus. Era uma adoração mediada. Havia homens chamados de sacerdotes, que eram tomados de uma tribo específica, a tribo de Levi, e eles faziam parte da família dos Cohen, daqueles que tinham acesso às coisas de Deus. Então esses homens poderiam sim levar sacrifícios diante de Deus, representando os pecadores que estavam lá fora. O autor de Hebreus está aqui explicando aquela passagem, não só aquela, mas várias outras. Ele diz que as figuras das coisas que estão nos céus são purificadas com tais sacrifícios. O que ele quer dizer? Para coisas terrenas, sacrifícios terrenos. Por isso que no Antigo Testamento era suficiente a morte de um animal. Não era, meus amados irmãos, ainda a finalidade, não era ainda o cumprimento. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um só, que era futuro, mas ao mesmo tempo eles eram provisórios, mas não provisórios no sentido de descartáveis, eram provisórios no sentido de que para as coisas humanas, eles representavam coisas humanas. Então, já que o santuário era feito por mãos humanas e era apenas uma sombra do celestial, os sacrifícios de animais eram suficientes para ensinar às pessoas o que viria e também mostrar que, já que estavam numa aliança ainda inferior, sacrifícios inferiores eram suficientes. Mas o autor de Hebreus diz algo no versículo 23 que me chama muito a atenção. Ele fala assim: mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. O que ele quer dizer é, esses sacrifícios da antiga aliança, eles são suficientes para a antiga aliança. Eles não servem para nós hoje, diz o autor de Hebreus, naquele tempo já, porque eles são sombras, eles são suficientes para a realidade do santuário, porque o santuário não é o fim, o santuário não é a realidade,
ele é a sombra da realidade, ele é a figura humana da realidade, é aquilo que a mente humana pode conceber. Mas lá em cima, na própria presença de Deus, é preciso que entre um sacrifício superior, é preciso que na realidade haja uma realidade, não apenas uma sombra, mas aquilo que realmente é. O que o autor de Hebreus diz é: para o tempo do Antigo Testamento, os sacrifícios são suficientes. Para a nova aliança, o grande sacrifício é suficiente. Somente ele pode, de fato, purificar pecadores. Somente ele pode ser aceitável diante de Deus, já que coisas inferiores podem ser purificadas com sacrifícios inferiores. Ele diz agora, coisas superiores só podem ser purificadas com coisas superiores. Para o tabernáculo terreno, sacrifícios terrenos. Para o tabernáculo celestial, para a própria presença de Deus, um sacrifício real, um sacrifício único, um sacrifício eterno, um sacrifício divino. E ele então explica para nós, no versículo 24, quem é o sacrifício e quem é o sacerdote que entregou o sacrifício. Versículo 24: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Jesus não estava presente no mundo no Antigo Testamento. Ele não entrou no santuário de Moisés. Por quê? Versículo 24, porque ele era figura do verdadeiro santuário. Perceba que santuário agora aí aparece com S maiúsculo. Os tradutores da Bíblia colocaram com S maiúsculo para distinguir do santuário humano. O que ele quer dizer é que Jesus não entrou no santuário que Moisés fez. Jesus não estava no mundo no Antigo Testamento, e mesmo que ele estivesse, ele não seria entregue ali, porque ali eram sacrifícios inferiores, já que havia apenas uma sombra da realidade. Mas agora, diz o autor de Hebreus, Jesus não entrou no santuário feito por mãos humanas. Versículo 24, porém, no próprio céu. Os irmãos se lembram que Moisés viu, digamos assim, a planta do santuário no céu. Deus abriu os céus para Moisés, Moisés viu tudo que estava ali e ele reproduziu conforme a mente humana pode compreender, conforme as mãos humanas podem fazer, conforme a mente humana pode projetar. Então, quando o autor de Hebreus diz que Jesus não entrou no santuário feito por mãos humanas, não é que aquilo era falso, não é que o que Moisés fez era tudo em vão. O que o autor está dizendo é, para o santuário verdadeiro, celestial, o eterno, os sacrifícios humanos não valem. Eles são insuficientes, porque eles são de animais, eles são limitados, e eles não podem purificar as mentes dos pecadores. Apenas cerimonialmente eles podem purificar os pecadores. A purificação que havia ali, irmãos, era cerimonial e não experiencial, digamos assim. Não havia um perdão no coração dos pecadores direto, mas uma representação do pecado deles. E então o autor de Hebreus diz que Jesus entrou no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Mais uma passagem bíblica que nos mostra que Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. Quando o autor de Hebreus diz aqui que Jesus entrou no céu para comparecer por nós diante de Deus, a linguagem aqui, irmãos, é sacerdotal. O autor de Hebreus está dizendo que, assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes entravam com os sacrifícios diante de Deus, no santuário que Moisés fez, agora o próprio Jesus chegou diante de Deus o Pai, não na terra, mas lá no céu, e ele entregou, ele comparece por nós diante de Deus para o perdão e a própria realidade de nossa salvação. O autor de Hebreus está nos mostrando, irmãos, que Jesus, quando morreu aqui na terra, ressuscitou 3 dias depois e subiu aos céus 40 dias depois e se apresentou junto ao Pai, ele realizou uma obra sacerdotal. Jesus entrou não no santuário de Moisés, mas no santuário do próprio Deus, na própria presença de Deus, que era retratada na terra pelo santuário de Moisés. E o próprio Jesus agora se apresenta, ele comparece por nós diante de Deus. Quem, meus amados irmãos, intercede por nós junto a Deus é Jesus. É por isso que nós temos que orar em nome de Jesus. É por isso que nós temos que seguir a Jesus. É por isso que nós temos que pregar o nome de Jesus. Porque, segundo a Bíblia, o único Salvador que nós temos é Ele. O único sacrifício que o Pai aceita é Ele. O único sacerdote que foi diante do próprio Deus foi Jesus. Os sacerdotes humanos, eles iam diante de Deus apenas cerimonialmente. Nenhum deles subiu ao céu.
Nenhum deles foi até Deus e entregou um sacrifício a Deus. Jesus foi. Jesus subiu ao Pai. 40 dias após a ressurreição, Jesus subiu para junto do Pai, e a Bíblia diz que ele comparece agora por nós diante do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo que nós temos um único mediador entre nós e Deus, o Pai. É por isso que aqui mesmo em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, o autor nos diz que Jesus comparece por nós diante de Deus. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 4, ele diz que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas nós devemos nos aproximar do trono da graça, esperando misericórdia e graça para tempo oportuno. Meus amados irmãos, por que nós agora podemos comparecer diante do próprio Deus, sem a mediação dos sacrifícios e sacerdotes humanos? Porque Jesus é a realidade. Jesus já veio, já realizou obra perfeita, já consumou sua obra, já subiu aos céus, e agora intercede por mim e por você, e nós temos um intercessor junto ao Pai. O que é que isso quer dizer? Primeiro, que temos acesso a Deus, um acesso que não é mediado mais por mãos humanas, mas um acesso que agora é mediado pelo próprio Jesus Cristo. Nós temos agora acesso ao próprio Deus, e com Ele podemos ter comunhão, a Ele podemos orar, a Ele podemos derramar, diante dEle podemos derramar o nosso coração, a Ele podemos contar as nossas fraquezas. Agora temos acesso ao próprio Pai diretamente. Os protestantes, quando fizeram a reforma protestante, um dos lemas nossos também era esse: solos Cristos, ou seja, os protestantes diziam o seguinte: nós não precisamos da mediação da classe sacerdotal romana, não precisamos dos sacrifícios romanos, nem da própria instituição romana. O próprio Jesus nos leva ao Pai diretamente. O próprio Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. A Bíblia não apresenta Maria como mediadora. A Bíblia não diz que uma instituição cristã é mediadora. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nenhum dos discípulos de Jesus são intercessores. O único intercessor que a Bíblia apresenta é Jesus. O autor diz que ele comparece por nós. Por nós quer dizer em nosso favor, em nosso bem, para o nosso perdão, para a nossa salvação diante de Deus. O autor de Hebreus diz que nós temos acesso a Deus. Segundo, isso também significa que eu e você temos orações agora atendidas diretamente pelo próprio Deus. Jesus Cristo é aquele que leva as nossas orações ao Pai. Eu me lembro de um episódio em que um irmão dizia: pastor, às vezes minhas orações são tão fracas, minhas orações são tão imperfeitas, minhas orações, pastor, eu creio que não chega até o céu. O pastor então disse assim: meu irmão, por que você diz isso? Pastor, quando eu vou orar, eu não tenho muitas palavras, minhas palavras saem com dificuldades, e eu tenho assim uma fraqueza para orar. Eu acho que Deus não está me ouvindo porque eu sou fraco. Quando eu vou orar, minhas orações são fracas diante de Deus. O pastor então citou Charles Spurgeon. Charles Spurgeon certa vez disse que quando nós oramos, é como se uma criança escrevesse uma carta. E os irmãos sabem que quando a criança que está aprendendo a escrever, escreve uma carta, a caligrafia é horrível. A caligrafia da criança naquela carta é bem intencionada, mas as letras são horríveis, a caligrafia não é das melhores. E quando a criança vem até nós e ela entrega aquela carta, ela a entrega com a esperança de que nós ouçamos, de que nós leiamos, ela dizendo com atenção. Ela sabe que a letra não está das melhores, mas ela quer que nós leiamos o que ela escreveu. Charles Spurgeon disse o seguinte: quando nós oramos, é como aquela criança que escreve, mas não escreve com boa caligrafia. Mas quando nós estendemos essa oração imperfeita, Jesus a recebe para si, e ele pinga gotas do seu sangue sobre ela, e então entrega ao Pai, e aquela caligrafia horrorosa se torna a caligrafia mais bonita do mundo, porque o sangue de Jesus sai corrigindo cada palavra errada, e quando Deus, o Pai, lê a nossa oração, já é uma carta bem escrita, é a carta escrita com o sangue de Jesus Cristo, seu único Filho. É por isso, meus amados irmãos, que não depende das minhas, das suas orações. Não depende, meus amados irmãos, daquilo que você e eu sabemos dizer, daquilo que você e eu, amados irmãos, dizemos diante de Deus, se erudito, se não, se com boa intenção, se não, se nós sabemos falar ou não. Mas segundo a Bíblia, meus amados irmãos, nós somos ouvidos diante do Pai
pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não é a nossa forma de orar, não é a nossa fraqueza ou força, até porque eu duvido muito que nós tenhamos força, mas somos ouvidos por causa da obra de Jesus Cristo. Nós somos ouvidos porque Jesus pega as nossas orações e pinga gotas de sangue em cima dela e entrega ao Pai, porque Ele é o único mediador entre nós e o Pai. E então no versículo 25, o autor de Hebreus diz assim, Jesus não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos, no Santo dos Santos com sangue alheio. Se assim fosse, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O autor de Hebreus nos relembra que no Antigo Testamento os sacrifícios eram imperfeitos, por isso que o sumo sacerdote ia várias vezes ali. Os sacerdotes todos os dias e o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele diz aqui que Jesus não entrou lá nos céus para oferecer a si mesmo muitas vezes. E aqui cai um dos dogmas romanos. Para quem não sabe, no momento da Eucaristia, quando o padre levanta a hóstia, naquele momento há uma mudança de substância. A hóstia se transforma no próprio corpo de Cristo. E então, naquele momento, o padre está entregando o sacrifício da missa. É por isso que os católicos não podem faltar no dia da hóstia, porque aquele dia é o dia em que o sacrifício de Jesus Cristo se repete nas mãos do padre, que é chamado de sacerdote. Perceba como que na teologia romana nós temos várias dificuldades, mas na Bíblia não. Na Bíblia nós somos informados de que Jesus não oferece a si mesmo muitas vezes. Pelo contrário, ele se entregou apenas uma vez. Está aí no versículo 26. Porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O autor de Hebreus diz que Jesus se entregou só uma vez. Só uma entrega valeu para toda a eternidade. Jesus não se entrega várias vezes ao Pai. Jesus não morreu várias vezes na cruz, como os sacerdotes faziam todos os anos, entregando sacrifícios mortos diante de Deus. Não. Jesus, de uma vez por todas, diz o autor de Hebreus, entrou no céu, na própria realidade diante de Deus, e entregou de uma vez por todas um sacrifício que aniquilou o pecado. Isso é muito interessante. O autor de Hebreus fala aqui mesmo em Hebreus, que os sacrifícios aqui mesmo no capítulo 9, que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não tinham capacidade de remoção de pecados. Aqui no capítulo 10, por exemplo, ele diz isso também. Se os irmãos lerem comigo, capítulo 10, versículos 2, 3 e 4, o autor de Hebreus nos explica o que acontecia com os sacrifícios do Antigo Testamento. Hebreus 10, versículo 2. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Capítulo 10, versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício do Antigo Testamento, ocorre recordação, não é perdão, é recordação de pecados todos os anos. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Percebem aí a explicação? Aí o autor de Hebreus fala o seguinte, mas com Jesus não. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam remover pecados, o sacrifício de Jesus aniquila o pecado daqueles que nele creem. É por isso que a Bíblia diz que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que creu em Jesus, segundo a Bíblia, não há mais condenação para ele ou para ela, porque o sacrifício de Jesus aniquilou o pecado dela, a condenação dela por toda a eternidade. E o autor de Hebreus então segue nos versículos 27 e 28, dizendo: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, não de todos, aparecerá a segunda vez, não mais para tirar pecados, mas agora para salvar aqueles que esperam por ele. O autor de Hebreus termina essa parte, meus amados irmãos, com a segunda vinda de Jesus. Ele está explicando aqui a primeira vinda de Jesus para ser o sacrifício perfeito junto ao Pai. Ele diz que Jesus se entregou apenas uma vez,
e ele conseguiu aniquilar os pecados de muitos por toda a eternidade. Mas o autor de Hebreus diz que Jesus voltará. Ele diz que assim como os homens, os seres humanos, só morrem uma vez e depois disso vem o juízo, Jesus morreu apenas uma vez e agora vem a segunda vinda dele. O autor de Hebreus diz que ele morreu, meus amados irmãos, de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. É aqui que está a nossa maior precisão. Nós precisamos sim de comida, nós precisamos de roupas, de teto, de agasalhos, mas principalmente precisamos de perdão de pecados. É o perdão dos nossos pecados que de fato nos garante salvação. São os pecados que nos afastam de Deus e nos levarão para a condenação. O que um ser humano mais precisa no mundo é do perdão dos seus pecados. E o autor de Hebreus diz aqui que Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para tirar os pecados de muitos. Perceba que não se diz de todos, mas de muitos. Aqueles que creem em Jesus, segundo a Bíblia, eles têm os seus pecados perdoados. O pecado deles é removido pelo sacrifício de Jesus. Percebam aqui, irmãos, a força, o tamanho, o poder do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu apenas uma vez. Ele morreu lá em Jerusalém, na verdade fora de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, há aproximadamente 2000 anos. E o sangue dele, meus amados irmãos, salva pessoas daquele tempo até agora, de agora para frente, e também aqueles que estão lá no Antigo Testamento. O autor de Hebreus diz que os bodes do Antigo Testamento não perdoaram o pecado de ninguém. Ninguém no Antigo Testamento teve um pecado só perdoado pelo sacrifício de bodes e touros, porque diz aqui que é impossível que eles removam pecados. Mas pastor, então quem foi que salvou Abraão? Quem salvou Moisés? Quem salvou Arão? Qual foi a base do sacrifício, da salvação de Moisés, de Noé, do próprio Adão lá no Antigo Testamento? Quem salvou as figuras do Antigo Testamento? Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus, ele não apenas é para aqueles da época dele, não apenas para o futuro, mas o sacrifício de Jesus Cristo também é retroativo, ou seja, Jesus Cristo morreu numa determinada parte da história humana, mas quem veio antes dele é salvo por ele, os da época dele, salvos por ele, e os que vêm depois dele, nós aqui por exemplo, somos salvos por ele também. Então o mesmo Jesus que morreu para me salvar, para te salvar, também morreu para salvar Abraão, que está distante de nós há mais de 4.000 anos, há mais de 6.000 anos. Portanto, nós percebemos aqui a grandiosidade, a superioridade do sacrifício de Jesus. Ele morre na história, meus amados irmãos, ele morre num determinado período da história, mas quem vem antes dele é salvo por ele, os da época dele, salvos por ele, você e eu hoje, salvos por ele. E se a história durar 10.000 anos, daqui a 10.000 anos as pessoas continuarão salvas por ele, porque o sangue de Jesus, diferente dos sangues do Antigo Testamento, o sangue dele sim, pode remover pecados, pode perdoar pecados, pode remover a culpa, pode remover a condenação, e o autor de Hebreus diz que ele fez isso para tirar os pecados de muitos, mas ele aparecerá a segunda vez, mas não agora para tirar pecados, diz aqui, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E eu termino então a pregação dessa noite, relembrando aos amados irmãos que o mesmo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, o mesmo Jesus que entregou a si mesmo naquela cruz de vergonha e dor, voltará a segunda vez. A vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele, é tão certa quanto a primeira. Não podemos duvidar da segunda vinda, porque teríamos que duvidar da primeira vinda. Se cremos na primeira vinda de Jesus, temos que crer também na segunda vinda, porque um versículo só fala das duas vindas. Ele diz que Cristo veio para tirar os pecados, mas aparecerá a segunda vez para salvar os que esperam por ele. No versículo só, nós temos aqui muitos anos compactados. O autor de Hebreus diz que assim como Jesus veio para tirar os pecados de muitos, agora ele aparecerá pela segunda vez neste mundo para estabelecer o seu reino, para salvar aqueles que esperam por ele. Nós temos uma esperança, a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos uma esperança que é viva, nós temos uma esperança, meus amados irmãos, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e está ao lado do Pai intercedendo por nós. É uma esperança eterna, é uma esperança que experimentou a morte para que eu e você não experimentássemos a morte eternamente. Em um mundo caótico como o nosso, em um mundo, meus amados irmãos, que está caindo aos pedaços como o nosso,
um mundo que vai de mal a pior, não tem nada melhor do que sabermos que nós temos uma esperança, e a nossa esperança está voltando, a nossa esperança é viva, a nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança é o Filho de Deus, a nossa esperança é Jesus Cristo, a esperança de um mundo melhor, a esperança do perdão dos nossos pecados, a esperança, meus amados irmãos, de uma igreja pura, perfeita, sem pecados, uma igreja que serve ao Senhor sem nenhum tipo de empecilho, a esperança de um mundo melhor, de uma história melhor, de um governo melhor, a esperança, meus amados irmãos, de dias melhores, de um coração melhor, de uma vida sem pecados, a esperança de uma sociedade sem tantas mazelas e problemas como nós temos hoje. A nossa esperança é Jesus, e Ele está voltando. O autor de Hebreus diz que Ele aparecerá a segunda vez, não mais para tirar pecados. O que ele quer dizer? Que Jesus não aparece mais nesse mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele não vem mais como sacrifício pelos pecados. Ele agora vem, segundo o autor de Hebreus, como o grande Salvador, que trará salvação eterna para aqueles que esperam por Ele. Está vendo como vale a pena? Você e eu que estamos sofrendo hoje, nós que estamos passando por limitações, renúncias e grandes desafios hoje, nós temos uma esperança de que alguém está voltando para nos trazer uma realidade diferente, uma realidade superior, uma realidade eterna, uma realidade, meus amados irmãos, em que não há o pecado, mas tão somente a presença desse Salvador bendito e glorioso. A nossa esperança está no finalzinho do versículo 8, quando o autor de Hebreus diz que Ele vem, Jesus Cristo, segunda vez, para salvar aqueles que esperam por Ele. Aqueles aqui são vocês, todos nós que estamos esperando por Jesus, aqueles que estão verdadeiramente convertidos a Jesus, aqueles que estão seguindo a Jesus fielmente, aqueles que estão realmente vivendo para Jesus, aqueles, meus amados irmãos, que estão vivendo na expectativa do retorno de Cristo, aqueles, meus amados irmãos, que querem a vinda de Cristo, aqueles que esperam a vinda de Cristo. O autor de Hebreus diz que Jesus vem salvá-los, Jesus vem para esses, Ele vem para dizer a eles: vinde benditos do meu Pai. Ele vem para nos abençoar com o reino eterno, Ele vem para nos abençoar com a presença eterna de Deus, Ele vem para nos abençoar com o reino justo. Nós teremos um rei justo, no reino justo por toda a eternidade. Ele vem, Ele está voltando, Ele aparecerá a segunda vez, segundo a Bíblia, não mais para salvar. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, não há mais chance. Aqueles que se converterem a Cristo agora, apenas o aguardam para a salvação. Aqueles que não se converterem a Cristo, Ele voltará para eles também, mas não é para salvá-los, é para condená-los, é para dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É para dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Ele voltará para todos, mas aqueles que esperam por Ele, Ele voltará para salvá-los, Ele voltará para completar a salvação, Ele voltará, meus amados irmãos, para nos entregar a redenção completa, porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, mas quando Cristo voltar, nós seremos então eternamente salvos e viveremos no reino dEle, com Ele, para a honra e glória dEle, por toda a eternidade com Ele. Amém e amém, meus amados irmãos.